Oi, turma, vamos iniciar a segunda parte aqui da patologia da tireoide, falando de tireoidites. Falando de tireoidites, né, a gente já entende como doença inflamatória da tireoide, então é uma inflamação da tireoide. A gente vai dividir as tireoidites em quadros agudos, subagudos ou crônicos. Na tireoidite aguda, a gente vai ter como causas principais, então, infecção bacteriana e fúngica. Na bacteriana, o Staphylococcus e o Streptococcus são as principais bactérias, e na infecção fúngica, o Aspergillus e o Histoplasma são os principais agentes. A gente tem ainda um cenário de tireoidite aguda actínica, né, por radioterapia na região. Na tireoidite subaguda, a gente vai ter a tireoidite granulomatosa de Kervine, ou tireoidite subaguda chamada. A gente vai ter a tireoidite linfocítica subaguda, também chamada de tireoidite silenciosa ou pós-parto. E outra de caráter subagudo vai ser a tireoidite tuberculosa. Nas tireoidites crônicas, a gente vai ter a tireoidite linfocítica crônica inespecífica, que geralmente está associado à presença de tumores. A gente vai ter a tireoidite de Hashimoto ou tireoidite autoimune, e a gente vai ter a tireoidite crônica fibrosante ou tireoidite crônica de Riedel. Vamos ver com mais detalhes agora a tireoidite de Hashimoto. É uma das principais tireoidites que a gente tem. A tireoidite de Hashimoto é uma tireoidite autoimune que tem autoanticorpos, antitireoglobulina e antimicrosomal. E ainda autoanticorpo anti-TSH. Na histologia, como a gente vê na imagem ao lado, a gente tem uma infiltração linfocítica de células B e T bem importante na glândula, com agressão à glândula, que se traduz em destruição de células do parênquima. No início, a glândula geralmente aumenta de tamanho e, em seguida, o parênquima vai sendo destruído por esse infiltrado linfocitário, e também a presença dos autoanticorpos. É uma doença que é frequente em mulheres, chega a atingir 10 vezes mais, e ela ocorre inicia principalmente entre os 30 e 50 anos de idade. Frequentemente a doença de Hashimoto está associada com doença de Graves, outras doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, síndrome de Sjögren, anemia perniciosa e diabetes mellitus do tipo 1. Falando de etiopatogênese, a gente vai ter um forte componente genético, né, na tireoidite de Hashimoto, apresentando alguns HLAs específicos, observação em gêmeos homozigóticos com concordância de 50% das vezes de aparecimento da doença, a presença de polimorfismos e alguns genes como CTLA4 e o PTPN22, que estão envolvidos com regulação de células T. E a patogênese básica envolve então a formação de anticorpos antitireoide, um efeito citotóxico e um aumento de produção então de citocinas, principalmente da citocina interferon gama. E então aqui na imagem do lado, um esqueminha do Robbins, onde a gente vai ter o epitélio tireoidiano por algum motivo, né, ele vai perder então a autotolerância, a tolerância, né, e com essa perda então ele vai gerar uma resposta autoimune. Na geração dessa resposta autoimune, a gente vai ter a ativação de células CD8 positivas citotóxicas, então uma citotoxicidade
uma citotoxicidade mediada por células T. A gente vai ter a ativação de células T helper CD4 positivas do tipo 1 com o aumento da produção de interferon e a ativação acentuada de macrófagos que então vão lesar também as células da tireoide. E por último, a gente vai ter então a produção de células plasmáticas, né, que vão vir daquelas células B que se diferenciam em plasmócitos e produzem então os autoanticorpos. Esses autoanticorpos vão se prender nas células da tireoide e vão então servir como sinais de ação de citotoxicidade mediada por anticorpo, né, envolvido aí bastante a célula NK. Na macroscopia da tireoidite de Hashimoto, a gente vai ter aumento da tireoide, a gente vai ter hipofunção por causa da destruição da tireoide, a gente já viu a microscopia, mas em alguns momentos no início, ali com o início da agressão ali nas células foliculares, elas podem liberar um pouquinho mais de hormônio para a circulação e a gente ter um hipertireoidismo num período ali dessa lesão inicial do Hashimoto, então ter uma hashtoxicose. Como já comentado, tem um risco aumentado para outras doenças autoimunes, então a tireoidite de Hashimoto, e tem um risco aumentado então para desenvolver linfoma e o carcinoma do tipo papilar da tireoide. Na tireoidite de Kerven, a gente vai ter uma tireoidite granulomatosa autolimitada. Ela se apresenta clinicamente com dor e frequentemente ela comete mulheres, né, com história de uma infecção viral prévia. Na fase inicial, com lesão da glândula por essa infiltração granulomatosa, a gente vai ter na fase inicial hiperfunção, e com a destruição da glândula numa fase mais tardia, a gente vai ter hipofunção. A doença geralmente dura 6 a 8 semanas e com o tempo a glândula tende a retornar à sua função normal. Ela também é conhecida como tireoidite de palpação. Na tireoidite de Riedel, a gente vai ter, como o nome já diz, um nome descritivo, uma tireoidite fibrosante que tem um caráter invasivo. Então, microscopicamente, a gente vai ver uma fibrose extensa, colagenizada com fibroblastos e células inflamatórias, envolvendo todo o parênquima da glândula, então causando uma atrofia generalizada da glândula. O paciente vai se apresentar com disfagia, dispneia, estridor e até paralisia da prega vocal. Hoje em dia já se sabe que é uma doença autoimune. Como doença autoimune, né, é frequente, é um pouco mais frequente em mulheres e acomete pacientes num amplo espectro ali dos 40 aos 70 anos de idade. Macroscopicamente, a gente vai ter a glândula contraída, aderida, né, toda irregular, né, com padrão infiltrativo firme na região. Qualquer coisa que tem muita fibrose vai ser mais firme, né? O diagnóstico diferencial da tireoidite fibrosante invasiva sempre vai ser com o de uma neoplasia, tá? Aqui a gente tem uma outra forma de tireoidite, a tireoidite subaguda linfocítica ou tireoidite silenciosa. Ela comete mulheres de qualquer idade, mas a gente tem uma percentagem importante que aparece pós-parto. É uma tireoidite
com um aumento leve no tamanho da glândula, ou eventualmente a glândula está até de tamanho normal, e na clínica, né, a gente vai ter o hipertireoidismo. Na microscopia a gente vai ter um infiltrado linfocítico sem fibrose ou formação daqueles agregados linfóides e agressão ao epitélio com formação de células oncocíticas metaplásicas. A gente vai ter vamos dizer, um infiltrado linfocitário mais brando em relação à tireoidite Hashimoto quando a gente fecha esse diagnóstico de tireoidite subaguda linfocítica. E por último a gente vai ter a doença de Graves, então, que é uma forma de tireoidite autoimune. Clinicamente, Graves se apresenta com hipertireoidismo, nas principais causas de hipertireoidismo. A glândula vai estar aumentada, né, de volume, com bócio. O paciente então se apresenta com sintomas de hipertireoidismo, então com oftalmopatia, mixedema, palpitação. É mais frequente acometer mulheres, ocorre principalmente em mulheres de 30 aos 40 anos de idade que estão estressadas ou que são fumantes. Isso aí são dados epidemiológicos importantes. É uma doença autoimune, como se fosse semelhante ao Hashimoto, né? Só que a gente vai ver que tem um detalhe diferente na patogênese da doença de Graves. A doença tem um forte componente genético e a gente já tem identificado polimorfismos em alguns genes de função imune, então que foram identificados na doença de Graves. Na patogênese, então, da doença de Graves, a gente vai ter aquelas áreas, alguns genes que já foram identificados relacionados com a doença, então CTLA4 e o PTPN22 são genes já identificados com a doença, de estarem alterados, e também a presença do HLA-DR3 nesses pacientes. O que acontece então na patogênese? A resposta imune vai gerar autoanticorpos, só que esses autoanticorpos na doença de Graves, eles não são destrutivos, eles são estimulantes. Por exemplo, um autoanticorpo é uma imunoglobulina tireoide estimulante que vai chegar no receptor de TSH e causar estímulo desse receptor. A gente vai ter imunoglobulinas estimulantes de crescimento de tireoide. A gente vai ter imunoglobulinas inibidoras de ligação do TSH. Tudo isso favorece então a estimulação e hipertireoidismo. Na morfologia a gente vai ver um tecido com hipertrofia, com hiperplasia das células foliculares. Macroscopicamente a glândula vai estar aumentada e quando a gente corta ela tem um aspecto bem carnoso. Microscopicamente a gente vai ver células foliculares grandes, altas, por vezes pode formar papilas ali com excesso de células. E o coloide ele vai estar ensacabocado, então ele vai estar, como ele vai estar sendo utilizado de forma importante, ele vai então reabsorvendo esse coloide na superfície ali junto às células foliculares. Fica um aspecto que a gente vê na imagem ao lado, né, com esses espaços em brancos na porção apical das células foliculares. A gente pode ter ainda um infiltrado linfóide de células com predomínio T entre os folículos. Essa seria uma morfologia padrão, né, que a gente identifica no Graves quando não tem nenhum tratamento prévio assim para diminuir os hormônios antes da cirurgia.
A clínica da doença de Graves é aquela de hipertireoidismo com tireotoxicose, né, um aumento da tireoide. A gente tem oftalmopatia caracterizada por exoftalmo, né, a gente tem aquele olho grande, né, que parece que está saindo da órbita. A gente pode ter mixedema presente. No laboratório a gente vai ter aumento dos hormônios da tireoide com um TSH baixo, né? Então a gente vai ter uma alta captação do iodo radioativo na tireoide na cintilografia. O tratamento vai ser diminuir os sintomas adrenérgicos com beta-bloqueadores e diminuir a produção de hormônios com iodo radioativo, cirurgia, né, ou o uso de propiltioracil.